Dia possa ser melhor do que ontem. Aleluia. Ah, gente, nada melhor do que um dia após o outro. Nada melhor do que uma noite após a outra. Vamos orar antes de começar essa live? Pai, nós te agradecemos e entregamos todos os problemas em teu nome. Senhor, tem pessoas aqui com problemas financeiros, problemas no coração, problemas na alma. Mas o Senhor, uma vez que toca no coração dessa pessoa, o Senhor termina a obra que começa. Então essa pessoa, Pai, não é uma obra abandonada. Pelo contrário, ela é uma criação sua. Vem sobre nós, nos protege, nos guarda. Aqueles que têm fome, dá o que comer. Aqueles que têm sede, dá o que beber. Aqueles que têm um coração quebrado, conserta o seu coração. Pois a tua palavra diz que aqueles que pedem, recebem. E nós estamos aqui te pedindo, Pai, humildemente, de coração. Faremos a nossa parte, lutaremos aqui na terra, mas o Senhor poderá nos cobrir com as suas bênçãos espirituais. Aleluia. Amém. Amém? Deixa eu te pedir uma coisa. Compartilha essa live com 3 pessoas. Compartilha essa live com 3 pessoas. 3 pessoas que fazem sentido para você. Ai, Francisco, eu não conheço 3 pessoas. Então tá na hora de conhecer mais gente. Se não tem 3 pessoas que você pode dar um bom dia, pode falar um oi, então você precisa conhecer mais gente. Mas não se preocupa, pois até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Ontem, quando eu estava preparando uma mensagem pela madrugada, e agora, não sei se a madrugada é ontem ou já é hoje, né? Fiquei na dúvida. Acho que não chega a ser à noite, não. Então, hoje pela madrugada, quando eu estava preparando uma mensagem, o tema de hoje vai ser que o coração ele não pode mudar de acordo com o clima. Quando Deus colocou isso no meu coração, foi exatamente o que Deus queria me mostrar em relação ao que eu estava vivendo no momento. Às vezes nós não percebemos. Isso é um negócio muito forte. Nós não percebemos que o nosso coração foi atingido por uma situação desagradável. Mas como eu posso determinar uma vida com Deus em plenitude a partir do momento que o meu coração não muda de acordo com o clima? Então, o segredo da nossa vida é levar em oração aquilo que nós estamos vivendo. Cada um de nós que se encontra aqui nesse lugar tem um problema, e o seu problema é o mais especial do mundo. Não existe um problema maior do que o seu, porque o seu problema é o maior de todos. Quando uma pessoa ela vai para o hospital, um enfermeiro ou um médico, eles perguntam o grau da dor da pessoa de 0 a 10. Por que ele pergunta para a pessoa? Porque dependendo do grau de dor da pessoa, eles vão identificar o problema. E como eles vão dar o remédio a partir dali. Porque às vezes você tem uma dor de cabeça e o médico pergunta de 0 a 10, aí você fala assim, me incomoda, 2. Ele vai falar assim, olha, não precisa tomar remédio não, descansa. Mas imagina que você tá com uma dor de cabeça que pra você é um 10. Ele vai falar, então pega um remedinho e toma. E eu vou ter que passar uns exames pra você, porque isso não é normal. Na verdade, qualquer dor não é normal. Mas a questão aqui é uma só. Ninguém pode medir o tamanho da sua dor. Então a sua história é a história mais especial que eu já ouvi. E a sua dor é a dor mais importante que existe. O segredo da oração é levar para Deus aquilo que nós estamos vivendo. Você pode concordar comigo que nós estamos vivendo hoje um momento onde não temos com quem conversar. Esse talvez seja um dos maiores sonhos que eu tenho, eu falo há muito tempo, da gente ter uma comunidade só para tratar o nosso espírito e a nossa alma. Porque às vezes a gente só queria um lugar para repousar. Assim como você que vem aqui pela manhã, a gente só queria um lugar para repousar. Mas em breve vocês terão esse lugar. Em breve vocês terão esse lugar, Deus já está trabalhando para isso. Mas antes da gente levar para alguém, a gente precisa levar primeiro para Deus. Então escreve assim, Jesus está me esperando. Quando eu falo que Jesus está me esperando, existe uma palavra poderosa nisso.
Quando eu falo que Jesus está me esperando, é porque Ele está disposto a ouvir o que eu tenho para falar. Se nós olharmos a visão de como Jesus agia, realmente: vem a mim todos os cansados, pois eu os aliviarei. Jesus nunca teve problema com o pecador. Esqueça. Jesus sempre foi inimigo do pecado, mas Ele sempre foi amigo do pecador. Então, Jesus, Ele via o mais importante, que atrás do pecado existe um filho. Atrás do erro existe alguém. E eu quero recuperar essa pessoa. Então, quando Jesus se depara com uma mulher que ia ser apedrejada, com uma prostituta, Jesus não olha para os pecados dela, mas Ele olha para quem está prestes a ser apedrejado. Então Ele fala: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Porque Jesus não é inimigo do pecador, mas Ele é inimigo do pecado. Um pecado não justifica outro pecado. E Jesus está esperando você. Venha como está. Entregue as suas tribulações, os seus problemas e aquilo que parece ser impossível. Todos os dias, quando o despertador toca às 4 da manhã, dentro da minha cabeça eu fico me perguntando: quando será que esse despertador vai esquecer que eu existo? Quando será que esse despertador vai esquecer de tocar? E ele não esquece. Ele sempre me acorda. Mas eu juro a você, aqueles 30 segundos, 1 minuto que eu tô ali raciocinando, eu falo: meu Deus, que memória boa desse despertador. Gente, só queria dormir mais um pouquinho. Porque não tem coisa mais aconchegante do que a sua cama, seu travesseiro, seu lençol. Mas para chegar onde Deus quer me levar, eu preciso passar por tudo aquilo que eu não quero. E eu preciso suportar aquilo que vai me machucar. O processo machuca. Então, se você está crescendo sem se machucar, você não está vivendo o seu processo, ou você não está dando o seu melhor. Eu conheço pessoas que estão há 5 anos na academia. Elas chegam da academia parecendo que ainda estão indo. Elas não saem cansadas. Elas não saem exaustas. Porque, na verdade, ela não foi fazer o que ela se propôs a fazer. Treino é um processo cansativo e doloroso. Toda vez que você vai malhar, o músculo quebra, as fibras quebram, se reconstroem como cicatrizes, vão aumentando e vão crescendo. O processo de uma alimentação saudável não é fácil. Uma pessoa que é acostumada a comer mal, quando vai começar a comer bem, o processo é muito doloroso. Mas se queremos chegar aonde Deus nos chamou, precisamos aprender a suportar o processo. Então, assim, anota isso que eu vou te dizer, tá? Pega um papel e uma caneta, anota essas coisas, porque é muito importante você anotar tudo que tá na live, para que você possa usar na sua vida, para que você possa usar no seu dia a dia, para que você possa fazer o seu devocional aqui comigo, para que você esteja com a sua Bíblia do lado, a gente esteja em oração, enfim, tenha o seu material todos os dias, para que a gente faça disso não só um momento, mas que a gente faça isso um hábito da nossa vida. Então, anota isso. A gente passa mais tempo treinando do que vencendo as corridas. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente olha para uma pessoa, um campeão olímpico, e a gente fala assim: nossa, olha esse cara como ele é bom. Mas às vezes você tá olhando para uma pessoa que faz natação desde os 5 anos de idade. A pessoa tem 30. Nadou 25 anos para ganhar uma prova olímpica. Treinou 12 horas por dia. E os seus olhos, eles só veem o momento. Eles não enxergam o processo. A gente passa mais tempo treinando do que vencendo as corridas. Olha, a Bárbara tá dizendo assim: eu saía quebrado da academia, mas para vencer a timidez de fazer a live é uma luta. Bárbara, eu vou te ensinar um negócio. O seu problema não é em fazer live, porque você vem aqui, digita, conversa comigo. O seu problema é o que as pessoas vão achar de você. Você não tem problema em expressar o que você tem. Você tem problema no que as pessoas vão falar sobre você. Anota isso daqui: quem se preocupa com o outro, quem se preocupa com o que o outro pensa, não pensa em quem se preocupa com você. É difícil isso, né?
Quando eu me preocupo com o que o outro pensa, eu deixo de me preocupar com quem se preocupa comigo. Entenda. Tem gente que quer te ouvir e tem gente que não quer te ouvir. Tá tudo bem por isso. Eu não preciso forçar um relacionamento com alguém que não quer. Existem vários níveis de relacionamento. Existem pessoas que eu vou me conectar de cara. Tem outras pessoas que eu não vou me conectar. Tem pessoas que só vão assistir meus vídeos. Tem pessoas que vão ler meus livros. Tem pessoas que vão comprar meus cursos. Tem pessoas que vão entrar na minha casa. Tem pessoas e pessoas e pessoas. E tá tudo bem por isso. Eu não vou deixar de fazer nada do que eu faço, porque quando fazemos algo é porque Deus nos chamou a fazer. É porque nós temos a intenção de ajudar. Não force absolutamente nada. Quando eu estou forçando algo, eu preciso entender que eu estou fazendo do jeito errado. E aí chegou o momento de procurar um especialista. Você entendeu? Você não precisa se preocupar com o que as pessoas falam. A gente não precisa ter aquele sentimento de que todo mundo tem que gostar de mim. Não, claro que não. Para que todos gostem de você, você precisa ficar calado. Essa é a única maneira de todo mundo gostar de você. Por que todo mundo gosta de animal? Por que todo mundo gosta de cachorro? Gente, tem coisa melhor do que um cachorro. Se você tratar bem, ele te ama do mesmo jeito. Se você tratar mal, ele te ama do mesmo jeito. Se você gritar com ele, ele vem abanando o rabo e encosta em você do mesmo jeito. Ele fica do lado em silêncio, sem falar nada. E é por isso que tem muita gente que fala assim, os cachorros são melhores que os humanos. Porque a pessoa tá toda errada e o cachorro é o único que aguenta, coitado. O único jeito de todo mundo gostar de você é você não fazendo nada na sua vida. Mas a partir do momento, imagina só, se você toma um posicionamento político, metade do país vai ser a favor de você, a outra metade não. Você tem 50 milhões de pessoas que concordam com você e 50 milhões que não concordam. Ponto final. Se você é a favor da vida, tem gente que é a favor da morte. Se você é a favor da paz, tem gente que é a favor da violência. Toda vez que você escolher uma coisa, você vai ter problema. Tem gente que é a favor do casamento. Tem gente que é a favor da solteirice. O que eu indico pra você? Procurar pessoas que se conectem com você. Isso é natural. Eu não preciso bater na sua porta para que você venha na minha live. A sua essência conecta na minha. Porque na verdade nós não estamos ligados pelas nossas essências, mas pela essência de Jesus que habita em nós. A gente vai passar mais tempo treinando do que vencendo corridas. Uma coisa que eu tenho percebido, gente, por dar mentoria para muitas pessoas, a gente vê que a gente tem colocado os nossos problemas nas pessoas. E eu sempre fico me perguntando o que é que está acontecendo conosco. Mas desde a época de Adão e Eva era assim. Você já parou para pensar? Todos os dias, na virada do dia, o Senhor chegava no Éden para conversar com Adão. O pastor particular de Adão e Eva era o próprio Deus vivo. Eu quero que você entenda algo muito poderoso. Quero que você entenda algo muito forte. A promessa de Deus na nossa vida só será cumprida quando a gente tomar a responsabilidade dos nossos problemas. Quando Adão peca, ele coloca a culpa em Eva. O Senhor vai procurar e fala assim, Adão, onde é que você está? Adão se escondeu. Aí é que entra a questão do Senhor não querer que você peque. A natureza do pecado é a vergonha. Quem tem vergonha se esconde. Escreve assim, eu não posso ter vergonha. A natureza do pecado é vergonha. Quando Adão percebeu que estava pelado, ele ficou com vergonha. Quando Noé se embriagou, ficou pelado, sentiu vergonha. O que é que acontece? A natureza do pecado é a vergonha. Ficou com vergonha? Você se esconde de Deus. Você não quer conversar com Ele. Só que vocês não entendem. Deus não está nem aí pro seu pecado. Ele quer ter intimidade com você. Você acha que Deus estivesse preocupado com o seu pecado? Ele tinha te feito livre? Não, Deus te fez livre. E por amor, Ele permite que você siga a sua vida. Ele não te controla. Você não é uma marionete na mão de Deus. Você é livre. Então não tenha vergonha. E Adão fala assim, Deus, foi a mulher que tu me destes. Aí Eva fala assim, não, eu não, foi a serpente que me fez comer. E olha que negócio poderoso que eu vou te falar agora.
A serpente fala assim: se você comer desse fruto, você vai ter a sabedoria do Senhor. Você vai se tornar parecido com os deuses. Aí você pega Gênesis 1:26. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança do Criador. A serpente fez uma promessa que eles já estavam vivendo. Se Deus fez Adão imagem e semelhança do Criador, o que a serpente estava oferecendo para eles não tinha validade. Trocar 6 por meia dúzia. E aí presta atenção. A serpente culpou Deus também. A serpente fez assim: como é que você expulsa aquele querubim? O bicho entrou em mim. Escreve assim: eu não sou vítima. Escreve isso: eu não sou vítima. Sabe por quê? Porque se você escrever que você não é vítima, você toma controle da sua vida. Vamos tentar esquecer o outro só um pouquinho para ver os resultados que nós vamos ter? Vamos tentar assumir a responsabilidade da nossa vida hoje? Para mim, você não é uma vítima. Eu vejo você como uma Mulher Maravilha, eu vejo você como um Superman, um leão, uma leoa. Você não é uma vítima. E às vezes a gente se coloca em algumas situações que a gente parece que é vítima. Eu já tive muito isso. Sabe aqueles amigos fofoqueiros que a gente tem? A gente vai lá e conta toda a nossa vida pra pessoa. E depois a gente tá assim: meu Deus, como eu confiei na pessoa. Eu contei segredos que só Deus poderia saber. Vocês têm amigo assim, fofoqueiro? Que você sabe que não pode contar pra eles, vocês contam de vez em quando? Já passaram por essa situação? E aí eu penso: o maior fofoqueiro é você, que pegou um segredo e colocou na mão de alguém. O maior fofoqueiro somos nós quando contamos aquilo que não deveria ninguém saber. Nós somos os maiores fofoqueiros. Quando está havendo um problema na minha vida, eu preciso, de uma vez por todas, levar a quem pode resolver. Quando eu levo algo para Deus, eu preciso entender que Ele não tem as mesmas limitações que eu. Deus não tem as mesmas limitações que eu. Às vezes, nós levamos os nossos problemas para Deus e achamos que Ele resolve do mesmo jeito que a gente. E aí tem uma palavra profética para te dar. Se você tem 7 dias para resolver um problema, você que está ouvindo essa live, se você tem 7 dias para resolver um problema, entenda, isso é uma chave poderosa. Deus pode resolver daqui a alguns segundos, ou faltando alguns segundos, no seu tempo. Porém, no tempo de Deus, Ele já resolveu. No Kairos é o tempo de Deus. O Cronos é o seu tempo. Por exemplo, eu, Francisco, tenho que respeitar o passado, o presente e o futuro. Não posso falar para você: eu quero que a hora passe. Ela não vai passar. Porque eu tenho que respeitar o meu tempo. Menos quando eu tô dormindo. Porque quando o despertador toca e se eu cochilar, 1 hora parece 1 minuto. Mas com o olho aberto, não. Ou quando você tá fazendo alguma coisa que você ama demais. E aí o tempo não respeita a lógica. Mas no Kairos, que é o tempo de Deus, quando eu falo que Deus já te curou, é porque Deus não respeita o meu tempo. Então quando Deus faz algo lá na frente para você, Ele já fez. Ele já preparou o terreno. Quando Deus disse que tem uma terra prometida, Ele já mexeu na terra toda. Só falta você chegar. Essa palavra é para que você entenda que Deus não se limita ao nosso tempo e às nossas limitações. Por exemplo, se na lógica, você, presta atenção, se na lógica você tem uma empresa que você gastou 5 mil reais nela, 5 mil. Na lógica seria uma empresa que você ganharia 200 reais, 500 reais por mês, na lógica. E sendo muito otimista. Mas digamos que você gastou 100 mil e que você está ganhando 5. Porque a força do seu braço é o que você consegue fazer. Mas eu te garanto, e se Deus entra no negócio, se Deus entra na tua vida, Ele faz o impossível. É você gastar 1.000 e voltar 2.000. É você gastar 5 e voltar 25. É você gastar 100 e voltar 1 milhão. As coisas de Deus não se explicam. O que se explica é aquilo que você faz pela força do seu braço. Escreve assim: eu quero viver as coisas de Deus. Os nossos resultados, eles vão mostrar claramente o que nós estamos vivendo. Se estamos nos esforçando, se estamos dando o nosso melhor. Tem um rapaz chamado Everton, e ele falou assim: eu quero viver com Deus, mas eu sou homossexual e eu não consigo.
Eu acho que vale a pena vocês entenderem uma coisa. Suas escolhas não mudam de fato quem você é. E aí presta atenção. A única coisa que nós somos é imagem e semelhança do Criador. Filhos do Deus vivo. Nós somos filhos. Isso não muda. Nascemos filhos, morreremos filhos. Deus está sempre ao nosso lado. Ele nunca nos abandonou. Você pode ter uma profissão e falar assim, eu sou advogado, mas ninguém é advogado. Todo mundo está advogado. Vai ter uma hora que você vai se aposentar. Eu sou deputado. Vai ter uma hora que você vai perder o cargo. Você está deputado. Eu sou médico. Não, você não é médico. Você está médico. Eu sou estudante. Não, uma hora você vai parar de estudar. Não recomendo, estude o resto da vida. A única coisa que nós somos é filho do Senhor. E toda vez que você diz que é algo, você começa a entrar numa briga. Primeiro com você e depois com o outro. O verdadeiro amor é o amor que constrange. Quando você busca em Deus, você começa a encontrar respostas que vão sacrificar a sua carne todos os dias. Viver uma vida com Deus não é viver uma vida direcionada pelo que o Francisco diz, mas pelo o que os princípios da Bíblia me mostram. Eu não sou sábio quando eu preciso que o outro me aprove, mas eu sou sábio quando eu começo a entender se Deus aprova aquilo que eu faço ou não. Aquele que está, um bom treinador, ele não deixa de amar a gente se a gente faz uma coisa errada. Pelo contrário, um bom treinador ama aquele que se esforça em crescer todos os dias. Um passo de cada vez. A Bíblia diz, quem for santo, santifique-se ainda mais. Então desculpa, quando você fala na minha live, que você fala assim, eu sou gay, não tem como ser algo além de filho do Deus vivo. Você pode colocar qualquer denominação para sua vida, não tem como ser nada além de filho do Senhor. Conhecendo a palavra de Deus, você vai mergulhar nela. Conhecendo a palavra de Deus, você vai crescer em sabedoria e conhecimento e você vai transformar a sua vida em vários aspectos. O seu coração vai ser quebrantado assim como está sendo agora, nesse exato momento. Não vai ser o Francisco que vai falar quem é ou não filho de Deus. Então a única coisa que somos é filhos do Deus vivo. Então, quando você olha para mim, você não pode olhar a minha profissão, você não pode olhar o meu trabalho, você não pode olhar minhas escolhas, mas você deve me olhar como filho. Se você me olha como filho, você vê que eu sou vulnerável a errar. Nós precisamos sim combater aquilo que existe de mal em nós. Mas cada um sabe aquilo que passa. Cada um tem conhecimento daquilo que é certo e errado. Amém. Nós precisamos entregar as nossas limitações ao Senhor. Escreve assim, eu preciso subir até Ele. O Everton tá falando assim, eu sinto falta hoje, eu tô afastado. Vou falar pra você, é como se você tivesse aqui nesse exato momento, é como se você tivesse uma festa de aniversário que Deus fez pra você. O bolo tá na mesa, tá todo mundo comendo e você é o aniversariante que diz assim, eu não mereço essa festa. Amigo, caia de boca, se alimente da palavra que tá sendo recebida hoje. Tá tudo disponível para você, tá todo mundo comendo a palavra de Deus aqui, tá todo mundo se alimentando. Você tá vendo todo mundo se alimentar, você se sente afastado, mas você tá na festa. Você tá aqui na live, você tá aqui ouvindo a palavra de Deus, Deus tá falando com você. Só que você não se sente merecedor. E quando eu não me sinto merecedor, eu bloqueio tudo aquilo que Deus quer me dar. Amigo, a festa é sua. Você merece. Então como é que eu chego até Ele? Everton, Isaías 55:8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Gente, Deus não pensa igual a gente. Glória a Deus por isso que Ele não pensa igual a nós. Porque os pensamentos do Senhor são mais elevados e mais grandiosos do que os nossos pensamentos. Vocês têm noção do que é isso? Então, quando nós fazemos algo de errado e a gente vai se esconder, lógica, e sendo muito otimista. Mas digamos que você gastou 100 mil e que você está ganhando 5. Porque a força do seu braço é o que você consegue fazer. Mas eu te garanto que se Deus entra no negócio, se Deus entra na tua vida,
Ele faz o impossível. É você gastar 1.000 e voltar 2.000. É você gastar 5 e voltar 25. É você gastar 100 e voltar 1 milhão. As coisas de Deus não se explicam. O que se explica é aquilo que você faz pela força do seu braço. Escreve assim: eu quero viver as coisas de Deus. Os nossos resultados, eles vão mostrar claramente o que nós estamos vivendo. Se estamos nos esforçando, se estamos dando o nosso melhor. Tem um rapaz chamado Everton, e ele falou assim: eu quero viver com Deus, mas eu sou homossexual e eu não consigo. Eu acho que vale a pena vocês entenderem uma coisa. Suas escolhas não mudam de fato quem você é. E aí presta atenção. A única coisa que nós somos é imagem e semelhança do Criador. Filhos do Deus vivo. Nós somos filhos. Isso não muda. Nascemos filhos, morreremos filhos. Deus está sempre ao nosso lado. Ele nunca nos abandonou. Você pode ter uma profissão e falar assim: eu sou advogado, mas ninguém é advogado. Todo mundo está advogado. Tem uma hora que você vai se aposentar. Eu sou deputado. Vai ter uma hora que você vai perder o cargo. Você está deputado. Eu sou médico. Não, você não é médico, você está médico. Eu sou estudante. Não, uma hora você vai parar de estudar. Não recomendo, estude o resto da vida. A única coisa que nós somos é filho do Senhor. E toda vez que você diz que é algo, você começa a entrar numa briga. Primeiro com você e depois com o outro. O verdadeiro amor é o amor que constrange. Quando você busca em Deus, você começa a encontrar respostas que vão sacrificar a sua carne todos os dias. Viver uma vida com Deus não é viver uma vida direcionada pelo que o Francisco diz, mas pelo o que os princípios da Bíblia me mostram. Eu não sou sábio quando eu preciso que o outro me aprove, mas eu sou sábio quando eu começo a entender se Deus aprova aquilo que eu faço ou não. Aquele que está, um bom treinador, ele não deixa de amar a gente se a gente faz uma coisa errada. Pelo contrário, um bom treinador ama aquele que se esforça em crescer todos os dias. Um passo de cada vez. A Bíblia diz: quem for santo, santifique-se ainda mais. Então desculpa, quando você fala na minha live, que você fala assim: eu sou gay, não tem como ser algo além de filho do Deus vivo. Você pode colocar qualquer denominação para sua vida, não tem como ser nada além de filho do Senhor. Conhecendo a palavra de Deus, você vai mergulhar nela. Conhecendo a palavra de Deus, você vai crescer em sabedoria, em conhecimento, e você vai transformar a sua vida em vários aspectos. O seu coração vai ser quebrantado, assim como está sendo agora, nesse exato momento. Não vai ser o Francisco que vai falar quem é ou não filho de Deus. Então a única coisa que somos é filhos do Deus vivo. Então, quando você olha para mim, você não pode olhar a minha profissão, você não pode olhar o meu trabalho, você não pode olhar minhas escolhas, mas você deve me olhar como filho. Se você me olha como filho, você vê que eu sou vulnerável a errar. Nós precisamos sim combater aquilo que existe de mal em nós, mas cada um sabe aquilo que passa. Cada um tem conhecimento daquilo que é certo e errado. Amém. Nós precisamos entregar as nossas limitações ao Senhor. Escreve assim: eu preciso subir até Ele. O Everton tá falando assim: eu sinto falta hoje, eu tô afastado. Eu vou falar pra você, é como se você tivesse aqui nesse exato momento, é como se você tivesse uma festa de aniversário que Deus fez pra você. O bolo tá na mesa, tá todo mundo comendo, e você é o aniversariante que diz assim: eu não mereço essa festa. Amigo, caia de boca, se alimente da palavra que tá sendo recebida hoje. Tá tudo disponível para você, tá todo mundo comendo a palavra de Deus aqui, tá todo mundo se alimentando. Você tá vendo todo mundo se alimentar, você se sente afastado, mas você tá na festa. Você tá aqui na live, você tá aqui ouvindo a palavra de Deus, Deus tá falando com você. Só que você não se sente merecedor. E quando eu não me sinto merecedor, eu bloqueio tudo aquilo que Deus quer me dar. Amigo, a festa é sua. Você merece. Então como é que eu chego até Ele? Everton, Isaías 55:8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Gente, Deus não pensa igual a gente. Glória a Deus por isso, que Ele não pensa igual a nós.
porque os pensamentos do Senhor são mais elevados e mais grandiosos do que os nossos pensamentos. Vocês têm noção do que é isso? Então, quando nós fazemos algo de errado e a gente vai se esconder, aí fala assim, nossa Deus, eu tô com vergonha, eu nem quis te pedir nada, eu tô tão errado. Deus olha pra você e fala assim, você é uma criança ainda. Eu não vou deixar de cumprir a promessa que eu tenho na sua vida pelo erro que você fez. Gente, tem uma parte na Bíblia que fala que os nossos atos são como os trapos de imundícia para Deus. Traduzindo, tudo que a gente faz é como um trapo de imundícia. Trapo de imundícia é porque antigamente não tinha absorvente, né? As mulheres usavam um trapo de pano no lugar do absorvente. Então era um pano que a menstruação descia. Você imagina como é que ficava aquele pano? Naquela época, tudo aquilo que tocasse a menstruar, a mulher quando estava menstruada, ela não podia nem sair de casa. Porque tudo aquilo que ela tocava era considerado impuro. Olha o grau de loucura. Quando Deus fala que as nossas atitudes são como trapos de imundícia, Ele está dizendo assim, amigo, você ajudar os pobres para mim e não ajudar, não deu em nada. Anota aí, Deus quer intimidade. Deus quer intimidade. Deus quer intimidade. Se Deus quer intimidade conosco e você está procurando Deus por obras, você não entende uma coisa. Ele não é filho do homem. Ele não é homem para que se arrependa. Deus não é homem para voltar atrás. Então muitas vezes você acha que Deus é você. Porque imagina só, eu, Francisco, chega alguém aqui e começa a falar umas besteiras, eu vou lá e bloqueio. Eu tiro da live. Agora, quando Deus, ele chega, quando Deus entra, o que é que ele faz? Você começa a murmurar, você começa a reclamar e Deus fala assim, tá bom, fica aí, vou continuar falando. Eu vou continuar falando. Porque o negócio não é com você. O propósito maior está em Deus. A gente não está aqui para ser servido, a gente está aqui para servir a Deus. Quando você entender isso, melhora para você. Então, se eu estou aqui te servindo, é porque eu não posso chegar a Deus sem servir aos outros. Então, a primeira hora do meu dia, eu tenho que servir as pessoas. Eu tenho que acordar e dormir pensando como é que eu posso servir aos outros. Então, você tem que acordar e dormir pensando como é que eu posso servir alguém. Tá bom, Francisco me serve, eu também vou servir a ele de alguma maneira. Porque isso é uma troca de energia, isso é um jeito de falar com Deus. Quando eu faço algo por alguém, alguém faz por mim, eu faço pelo outro. E essa roda vai girando. Qual o problema do mundo? É que tem gente que é egoísta. E aí trava, e aí trava, e aí trava. Segunda-feira, o pessoal tá perguntando, Francisco, você acha que devemos devolver o dízimo? Gente, o que é que vocês acham? Defina devolver o dízimo. Defina devolver algo para alguém que já tem tudo. A maioria das pessoas acha que sim. Vou falar um negócio importante para vocês. O dízimo, eu acho que eu não acho. Eu vou dar a minha total opinião para vocês. Quando a gente faz algo para Deus, 10% é pouco. Existem vários tipos de dízimo. Existem vários tipos de dízimo. Existe o nosso tempo, o nosso dinheiro, existe a nossa energia. Posso falar uma coisa? Eu recomendo que você oferte 100% da sua vida a Deus. O dízimo é só 10%, né? Eu recomendo que você retorne 100% da sua vida para Deus. Em forma de energia, em forma de amor, em forma de recurso, em forma de dinheiro. Mas não coloque isso como uma regra, mas como uma oferta. Coloque isso como uma oferta. A gente tem que entender uma coisa na nossa vida. A gente sempre deve olhar para um lugar e ver se aquele lugar está crescendo. E como estão administrando os nossos talentos. Por exemplo, quando você vem para cá, você tem visto que tudo aqui cresce, né? O cenário, a quantidade de seguidor, a sua vida tem sido transformada. Então, os teus talentos estão sendo multiplicados. Mas existem pessoas que guardam os nossos talentos. E Deus quer pessoas que multipliquem os nossos talentos. O dízimo é bíblico. Assim como não julgar o outro também. Tem gente que dá dízimo. Tem gente que julga o outro. Mas Francisco, eu sou obrigado? Não. Porque a obrigação é uma coisa que Jesus nos livrou há um bom tempo. Porém, nós temos um coração tão bom que ofertar na vida de alguém é uma coisa que a gente faz por natureza.
pela generosidade. O dízimo se torna pequeno quando estamos em Cristo Jesus. O dízimo se torna uma coisa muito pequena quando nós entendemos que nós devemos ofertar a nossa vida. Se tem alguém dando a vida por mim, eu vou ajudar aquela pessoa. Mas entenda, o que te leva à salvação é acreditar em Cristo como seu Salvador. Coloque isso no seu coração. Ofertar na vida de alguém é maravilhoso, porque mostra que você está crescendo. Mostra que o Senhor está te honrando. Então, não coloque o dízimo como algo que vai te trazer a salvação, mas algo que mostra que você está prosperando. Então, uma coisa que eu coloquei na cabeça: precisamos parar de buscar uma explicação para tudo. Gente, essa live vai demorar mais um pouquinho. Vocês estão com pressa? Vocês estão com pressa? Vocês estão com pressa? Não? Tá. Então vamos. A gente tenta buscar explicação para tudo na vida. E você sabe que a gente não consegue achar, né? Escreve assim: eu não preciso de explicação. Por exemplo, muitas vezes as pessoas me faziam mal e eu ficava tentando buscar uma explicação para tudo, né? Quando você vai estudando muito, você vai tentando buscar uma explicação para tudo. Por exemplo, alguém gritou com você. O grito, ele é um reflexo de algo que aconteceu na vida da pessoa. Logo, se alguém grita comigo, será que uma pessoa gritou com ela quando ela era mais nova e agora ela reproduz em mim? Você tá entendendo que as coisas são um reflexo? Por exemplo, se tem uma goteira no teto, não é porque tá vazando água do teto. Aquilo é o reflexo. Como é que entrou água ali? Qual é o buraco? Tem um cano quebrado, choveu e tá com um buraco no teto? O que é que tá acontecendo? A gente não pode pensar no reflexo, mas na causa. E eu sempre ficava tentando buscar explicação para as coisas. Mas eu entendi uma coisa: às vezes eu preciso me afastar, sem entender o porquê daquela pessoa tá me machucando. Às vezes eu preciso me afastar. Às vezes eu preciso me afastar das pessoas que estão me machucando, mesmo sem entender por que elas estão fazendo aquilo. Eu não preciso de uma explicação. Eu quero fazer uma profecia na sua vida. Uma profecia poderosa. Deus não quer uma explicação. Ele quer uma atitude sua de se afastar daquilo que te faz mal. Deus tem falado muito esse tempo. Eu quero que você medite nessa palavra. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, lá em Mateus 8, 23 a 27. Você anota aí, Mateus 23, 27. Vou contar uma história para vocês. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram ao barco assim como estava. Isso é Jesus, tá? E outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Imagina só, né? Mateus 8, 23, do versículo 23 ao 27. Capítulo 8, versículo 23 ao 27. E Jesus fala assim: epa! Os discípulos falam assim: epa, ô Senhor, você não tá vendo não? É que tá chovendo aí. Viu não? Tá chovendo aí, ó. E tá entrando água aí no barco. Só pra lembrar pra você, tá? Só pra dar uma acordada aí. Sei que o senhor tá dormindo aí, tá com o travesseiro, tá bonitinho e tal. Talvez o senhor não tenha percebido que tá entrando água no barco. Jesus devia estar até molhado, né? Ô mestre, você não tá vendo não que a gente vai morrer? Eles apelaram, né? Já acordaram. A tempestade estava acontecendo e Jesus estava dormindo, ele estava nem aí. E a Bíblia mostra que ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Em momento algum, o Senhor estava buscando a explicação da tempestade ter alcançado o barco. Jesus simplesmente levantou e foi resolver a situação. Mas todos os discípulos primeiro reclamaram do que estava acontecendo. Acordando Jesus,
eles não estavam nem preocupados se Jesus ia morrer, eles estavam preocupados se eles iam morrer. Por isso que eles perguntam assim: Jesus, você não se importa que a gente morra? Ele não tá dizendo assim: Jesus, você vai morrer também. Ele só tá: Jesus, a gente vai morrer. Você não tá se importando não, é? Eles estão preocupados com eles, não é com Jesus. E aí depois eles ficam perguntando: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, você tem que aproveitar o milagre. Você tá querendo entender como é que foi que aconteceu? A palavra é: não tente entender um milagre, aproveite ele. Não tente entender como Deus age, mas acredite que Ele faz. Coloque uma coisa na cabeça, de uma vez por todas: quem é fiel para começar a boa obra é fiel para terminar. Você entendeu? Aquele que é fiel para começar a boa obra é fiel para terminar a boa obra em vocês. A Bíblia diz: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele é fiel para começar e é fiel para terminar. Gente, é o seguinte. Ai, que dia maravilhoso. Vocês já assistiram a oração da manhã de hoje? Todo mundo já viu a oração da manhã de hoje? Deixa eu ver. Você já viu a oração da manhã de hoje? Então o que é que a gente vai fazer? Já vi ali que tem uns 350 comentários. Mas vamos lá. O que é que a gente vai fazer? Ó, a última oração de hoje foi a última que eu acabei de publicar. Tá lá no meu Reels, tá lá no meu feed. Tem muita gente que não recebe a oração porque não comenta. O Instagram ele não manda. O que é que você vai fazer? Eu vou deixar uma palavra-chave pra você. E aí você vai escrever lá. Se você tava na live, você vai escrever aquilo que Deus falou com você. Ou você vai escrever: eu sou LDR, que é leoa do reino de Deus, leão do reino de Deus. É o seguinte, por que isso? Primeiro, porque o Instagram vai te mandar. Ou o TikTok também, enfim. Não pode falar o nome das plataformas, né? Não, uns cortam o alcance do outro, eu já falei aqui. E depois, quando você ensina outras pessoas, você não tem noção quantas vidas são abençoadas através de seus comentários. Então quando sair daqui, você vai assistir a oração e você vai deixar um comentário lá. E eu quero fazer um convite. Gente, aqui na minha bio tem um link, ó. Esse link vai levar aqui, ó, para o Destravar da Leoa, tá? Tem vários links aqui. Grupo de WhatsApp, deixa eu mostrar pra vocês. Grupo de WhatsApp, Destravar da Leoa, enfim. Telegram. Presta atenção nos recados que eu vou dar. Primeiro, todas as vezes agora, depois da live, eu vou deixar um resumo do que eu falei. Então, sempre às 7h07 vai ter uma mensagem lá para que vocês leiam o que foi dito aqui, tá? Eu já escrevi, já deixei lá. Quando sair daqui já vai estar lá. Vai estar no canal do Telegram. Então você consegue entrar através desse link que está na minha bio. Se inscreva no nosso canal do YouTube. A partir da semana que vem eu vou começar a colocar muito conteúdo. Eu tenho um grupo do WhatsApp para que você possa entrar. O link está na bio também. E você que quer entrar no Destravar da Leoa, que é o nosso curso que tem ajudado milhares de pessoas a transformar o seu relacionamento com Deus, consigo e com o outro, o link está na minha bio para que você possa participar. Quando você entra no Destravar da Leoa, você não entra só no meu curso, mas você investe na vida de outras pessoas. Então, tudo que nós temos hoje é através da nossa empresa que ajuda milhares e milhões de pessoas. Então, tudo aqui que vocês estão vendo, existe um custo, existe um gasto, existe uma excelência. Então, tudo que eu posso, eu dou de graça para vocês. Mas algumas coisas eu não posso dar. Eu vou te explicar o porquê. Porque aqueles que me amam, aqueles que querem evoluir, eles pagam e investem naqueles que acreditam. Então quando eu vou fazer um curso, comprar um livro, eu pago caro por isso. E eu não tenho pena, porque eu sei que volta. Então quando você está investindo aqui, é mais do que entrar em um programa, é mais do que entrar em um curso. É uma oferta para Deus. É honrar o reino de Deus e aqueles que vivem a promessa dele. Então, você que vai entrar no Destravar da Leoa,
Deixa eu fazer uma pergunta. Quem vai entrar no Destravada Leoa hoje? Fala assim, eu vou. Eu vou fazer uma prova até de fé com você. Você que acha que não pode. Tem gente que já diz assim, eu sou LDR, porque já faz parte. Você vai lá no Destravada Leoa, mesmo que você não entre hoje, você faz um boleto. E aí você vai ver algo acontecer. Aquele que não pode faz um boleto, mas aquele que vai... Ó, eu já sou aluno e mudei muito. Ó a galera que tá dizendo que vai entrar. Você não vai fazer isso só pra você, mas você vai fazer isso pelo reino. Não coloque limite nos seus sonhos. Você não tem noção. Quando você faz algo que Deus tá no meio, a sua vida é transformada. Aquilo que você tem multiplica. É uma a prosperidade gira a partir do momento que nós trocamos essa energia. Vir aqui pra mim todos os dias tem um preço. Não é só acordar às 4 horas da manhã. Eu tenho que parar para estudar. Eu tenho que fazer todo um cenário. Eu tenho que investir em câmera, computador, material. Vocês não têm noção aqui. Nessa brincadeirinha, só aqui que eu tô vendo, tem mais 50 mil reais brincando. Computador, câmera, celular, enfim. Mas se você entrar no Destravada Leoa hoje, eu lhe garanto, eu garanto pra você. E o que você pagar, o valor é assim para o que você vai receber. E se você não gostar, você tem 7 dias para você pedir o dinheiro de volta. Nunca aconteceu. Mas eu, Francisco, eu dou a garantia para você que eu devolvo o seu dinheiro. Eu não tô aqui por dinheiro, mas eu devolvo. Então, chegou a hora de você entrar no Destravada Leoa. O link tá lá na minha bio. Então você pode acessar em qualquer uma das minhas redes, tem um link. Acesse, eu garanto pra você. Você vai transformar a sua vida. Dê esse passo de fé. Dê esse passo de fé. Deus vai te honrar, não tenha dúvida. Fechou? Vejo você no Destravar da Leoa. Gente, fica com Deus e até lá mais. Eu ia falar até logo, falei até mais, o rolou foi tudo. Tchau, gente. Vejo vocês.